E nos próximos capítulos da novela Gênesis, Jacó irá fazer amor com Lia pela primeira vez por vontade própria. Após ser preterida pelo marido durante anos, a mocinha finalmente será valorizada e se deitará com o pastor de ovelhas com as lamparinas acesas. Nas outras 7 vezes em que dormiu com o rapaz e engravidou, ela foi tratada como mera reprodutora, na novela bíblica da Record. A essa altura, o neto de Abraão terá se cansado dos caprichos de Raquel. A antagonista terá assumido que nunca o amou e que considera um mentiroso sem eira nem beira. Em cenas que irão ao ar na próxima segunda-feira, 23, Jacó irá atrás de sua primeira mulher e pedirá para dormir com ela. Surpresa, Lia permitirá a presença do marido, mas acreditará que ele está tentando fugir da confusão na tenda da sua irmã. Todo mundo sabe como você detesta bagunça, dirá a mocinha. O irmão de Esaú afirmará que a desorganização não é o motivo que o fez procurá-la, mas não discorrerá sobre o assunto. Os dois se observarão sem jeito, até que ela irá apagar as lamparinas, como sempre fez nas noites com ele. Nesse momento, o pastor de ovelhas pedirá para que Lia deixe uma chama queimando. Ela entenderá o recado e ficará nervosa na expectativa de ter uma noite mágica. Jacó a beijará com vontade e os dois trocarão carinhos e se deitarão juntos. Mais tarde, ela dará boa noite e virará de costas por estar acostumada a vê-lo deixar a cama após terem relações. Entretanto, ele beijará sua testa e assegurará que não vai mais embora. A mulher cairá no choro, tamanha a sua alegria. Enquanto isso, Raquel se lamentará com Bila após perder o amor de Jacó e Israel em Gênesis. A vilã ficará deprimida por ser desprezada pelo marido e todo o acampamento, depois de tudo que aprontou. Ela morrerá no parto do seu filho caçula. Perdi tudo, disparará a antagonista na novela bíblica da Record. A personagem de Thaís Melchior terá dito ao pastor de ovelhas que nunca o amou de verdade e que havia nascido para ter mais do que ele poderia lhe dar. Magoado, o filho de Isaac decidirá lutar pelo que realmente vale a pena e se mudará de vez para a tenda de Lia. Em cena que irá ao ar na segunda-feira 23, Bila levará uma refeição para Raquel, que estará desanimada e grávida de 7 meses. Você precisa reagir. Essa tristeza toda não vai fazer bem para o bebê, afirmará a filha de Arim. A megera deixará claro que não está triste apenas por seu casamento, mas também pelo dinheiro que nunca será dela. Eu perdi tudo, Bila. A herança do meu pai, a herança do pai do Israel, o amor do Israel, não tem por que eu estar feliz, dirá a mulher. Sem tocar na comida, Raquel pedirá para que a irmã de Zilpa leve José, Juliano Larran na fase adulta, até ela. A serva argumentará dizendo que o garoto precisa brincar, trabalhar e aprender a conviver com os irmãos, mas levará uma invertida. Ele é a única coisa que eu tenho, quero ele comigo, declarará a gestante. A mimada morrerá quando der à luz a Benjamin, Marcos Bessa na fase adulta. No parto, ela contará com a ajuda de Lia, que será a única a lhe fazer companhia nesse momento complicado, e também o momento da sua partida. E ainda, no próximo capítulo de Gênesis, Jacó encontrará Jesus. Prestes a desistir da sua viagem até Canaã, o mocinho da 6ª fase da novela da Record receberá a visita do ser celestial. O Filho de Deus o testará para saber se ele é digno de cumprir a ordem do Criador, de reencontrar o seu irmão gêmeo e maior inimigo, Esaú. A passagem bíblica será exibida na novela nesta segunda-feira 23. O pastor de ovelhas fugiu de Padarã no meio da madrugada, com a sua família, para cumprir o chamado divino. Deus pediu que o rapaz voltasse à terra onde nasceu e foi criado. Jacó pensará em desistir da viagem por ter medo de encontrar com o irmão, que lhe jurou de morte. Eu não aguento mais, choramingará o marido de Raquel. O homem ainda se assustará
ao ver um forasteiro com uma túnica na cabeça. Ele acreditará que o parente vingativo já está no seu encalço. Quem é você? Você é um daqueles que aparece para mim no caminho? Me responda. Você foi enviado para livrar da fúria do meu irmão? Gritará Jacó. Jesus revelará o seu rosto, e o rapaz o reconhecerá. No primeiro encontro com Deus, o protagonista viu o ser celestial nas escadarias para o paraíso. Mas o personagem vivido por Dudu Azevedo não estará feliz em ver o rapaz. Ele se decepcionará com a covardia do descendente de Abraão. Ele dará as costas. Não, o Senhor me prometeu que iria me guardar, que não iria me deixar, suplicará o medroso ao se agarrar nele. Jesus dará um toque na coxa do futuro patriarca e sua força deslocará o quadril do homem. Mesmo assim, Jacó se manterá abraçado ao Filho de Deus. Não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar, pontuará ele. A figura do cristianismo se surpreenderá com o protagonista. Você não vai mais se chamar Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus, com os homens e prevaleceu. A partir de hoje, não somente você tem a minha bênção, mas também se tornou a própria bênção, finalizará Jesus. E a sétima fase da novela Gênesis contará a história de um dos nomes mais famosos da Bíblia, José do Egito. Ele aparecerá em Gênesis muito em breve. A fase que mostra toda a trajetória do rapaz, que é vendido pelos irmãos e depois assume o cargo de governador do Egito. A história de José do Egito em Gênesis começa assim. Ele é filho de Jacó com Raquel. Ele é apresentado na Bíblia como um dos favoritos do pai, o que gera inveja em outros membros da grande família, que além de José, conta com mais 11 filhos e uma filha. Na história, ele é tratado de forma cruel pelos irmãos e acaba vendido para um mercador de escravos. O jovem vai parar no Egito e enfrenta diversas dificuldades como escravo. Ele se torna servo de Potifar e, por ser inteligente e íntegro, ganha a confiança do general do Egito. Mas o interesse da esposa de Potifar em José coloca o rapaz em dificuldades em Gênesis. Apesar de tudo, José dá a volta por cima e conquista, por meio da perseverança e fé, um dos cargos mais altos do governo egípcio. A sétima e última fase da novela Gênesis, que será focada em José do Egito, tem previsão de começar ainda no mês de agosto. O dia exato em que o assunto começará a ser abordado ainda não foi divulgado. O início da sétima fase ainda será marcado por uma decisão de Jacó. Jacó verá José triste e descobrirá que o herdeiro está abalado após ser destratado pelos irmãos. Fizeram o de sempre, pai. Me colocaram para trabalhar enquanto eles ficavam lá à toa. Caçoaram de mim e depois me expulsaram, lamentará o jovem muito triste. Não dá atenção para o jeito que os seus irmãos te tratam. No final das contas, o que eles fazem ou deixam de fazer não vai influenciar em nada. Não vai mudar em nada quem você vai ser, apontará o irmão de Esaú. Do que o Senhor está falando? Perguntará José curioso. Nenhum dos meus outros filhos é igual a você. Ninguém valoriza a Deus ou a promessa dele como você. Quem dera um deles se interessasse em aprender, em usar a inteligência que Deus deu para eles. Mas você só me traz alegria, meu filho, e por causa disso vou te dar um presente, falará Jacó, entregando uma túnica para o filho. Nunca vi uma túnica tão bonita, reagirá José, vestindo o presente. Você entende o que essa túnica representa? É o meu desejo que você seja o líder da nossa família, quando eu morrer, revelará Jacó. Pai, e o Rúben? Questionará José. Rúben não tem condições de ser o patriarca, principalmente depois do que ele fez. É você que vai ser o futuro patriarca. Já está na hora que todos saibam da minha decisão. Essa túnica é o símbolo e a prova incontestável de que essa é a minha vontade, concluirá Jacó. E aí, pessoal, ainda não acabou, viu? Se quiser saber mais uma novidade bombástica sobre pega-pega, é só clicar neste vídeo que está aparecendo agora sobre a sua tela e fique por dentro de tudo. Então, até a próxima, pessoal. Beijos!